Amigos, sejam bem-vindos ao canal Reproduzindo a História. Neste vídeo vamos falar da história do Japão. Quando pensamos em Japão, o que vem na nossa cabeça? Ninjas, samurais, animes, Dragon Ball, Naruto, sake. O Japão é um país que tem uma história riquíssima e vamos te contar um pouco dela aqui. As origens da civilização japonesa são bastante imprecisas. Alguns estudos dizem que a área onde se encontram as ilhas japonesas começou a ser ocupada por volta do século III a.C., tendo esses povos terem sido influenciados diretamente pelo Império Chinês, contribuindo para o nascimento do idioma, da escrita e da cultura política. Basicamente, eram tribos que tinham culturas diferentes. Isso começaria a mudar a partir do século III, no chamado período Yamato, que durou até por volta do ano 710, quando houve o processo de unificação, tendo a cidade de Kyoto como a capital do país. No entanto, como referi há pouco, é um período que carece de informações mais precisas, mas vale ressaltar, neste período houve a ascensão dos samurais como importantes agentes políticos e militares. Mas antes de eu continuar a falar sobre a espetacular história do Japão, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva já. As suas inscrições e as suas curtidas são muito importantes para o nosso crescimento. Desde já, conto com a sua ajuda. Pela sua posição geográfica, o Japão por muitos séculos se manteve um pouco isolado do restante do mundo, até no século XVI, onde tiveram contato com os comerciantes portugueses e espanhóis. A ação de mercadores e clérigos jesuítas foram fundamentais no primeiro momento das transformações culturais que ganhariam espaço no Japão. Porém, a imposição do cristianismo fez os governantes locais proibirem a entrada de estrangeiros e a saída dos japoneses da ilha. Sendo assim, o Japão limitou o comércio exterior aos portugueses e holandeses. Este isolamento era chamado de sakoku e tinha como objetivo de manter as suas tradições e costumes. Este regime era comandado pelo clã Tokugawa. Era bem militarizado, começou no ano de 1603 e durou até a chegada dos norte-americanos em 1853. Um ano depois da chegada dos norte-americanos, o Japão assinou o Tratado de Kanagawa, que resultou no fim do domínio Tokugawa. A Era Meiji, que durou de 1868 a 1912, foi um período marcado pelos investimentos para melhorar o seu setor de logística, principalmente em ferrovias e construção de portos. O país começou a investir em educação voltada para a qualificação da sua mão de obra. Foi um período muito importante. A economia do país foi dominada por clãs familiares, que tomavam conta de praticamente toda a atividade econômica, seja o comércio, seja as finanças ou as indústrias de todos os portos. Neste período, o processo de industrialização foi dificultado pela escassez de matéria-prima, energia e um mercado interno bem limitado. E diante da falta de recursos, o governo decidiu investir no militarismo para conquistar novos territórios e formar colônias. Como exemplo, a Primeira Guerra Sino-Japonesa, ocorrida entre os anos de 1894 e 1895, como o próprio nome diz, envolvendo China e Japão. Conflito este que envolvia o controle da Península Coreana. Só para contextualizar, nesta época a Coreia era uma espécie de estado vassalo chinês. Porém a China se encontrava enfraquecida por anos de guerras e por um atraso industrial, militar e tecnológico notório em relação ao Japão. E os japoneses, claro, se aproveitaram bem disto. Esta guerra só terminou oficialmente em 17 de abril de 1895, com a assinatura do Tratado de Shimonoseki, que tornou a Coreia independente da China. Além disso, o tratado obrigava a China a indenizar o Japão pelos danos de guerra e a permitir que navios japoneses adentrassem seu território por meio de alguns rios. Outro conflito importante deste período foi a Guerra Russo-Japonesa, entre os anos de 1904 e 1905, que colocou definitivamente o Império Japonês no tabuleiro geopolítico da época. O motivo deste conflito foi o controle da região da Manchúria e da Coreia. Mesmo sendo o exército considerado menor,
o Japão conseguiu vencer os russos, consolidando seu domínio nas regiões em disputa, e também da península Liaodong e metade da ilha russa da Sakhalina. As conquistas japonesas levaram uma onda de euforia e confiança, que, aliado a uma doutrinação extensiva, criou-se um forte sentimento nacionalista, com ambições imperialistas ao longo das décadas de 1920 e 1930. Este discurso nacionalista e imperialista do Japão afirmava que a sua missão na China era única e exclusivamente civilizatória, mas sabemos que os interesses japoneses eram somente por questões econômicas. Durante a década de 1930, 2 incidentes levaram à invasão japonesa da Manchúria e, por fim, o início da guerra. Primeiramente, ocorreu um incidente Mukden, em 1931, no qual um ataque forjado a uma ferrovia japonesa na Manchúria foi usado como pretexto pelo Japão para invadir o território. Após a invasão, foi criado o estado fantoche de Manchukuo. Outro acontecimento também foi o incidente da Ponte Marco Polo, em julho de 1937. Neste incidente, um confronto entre tropas chinesas e japonesas ocorreu após um desentendimento. Este confronto levou ao rompimento das relações entre o Japão e a China. Assim, ao atacar a China, o Japão deu início à guerra. A Segunda Guerra Sino-Japonesa, entre os anos de 1937 a 1945, coincidiu com a Segunda Guerra Mundial, no qual o Japão lutou pelo eixo, e foi marcada principalmente pela extrema violência demonstrada pelos exércitos japoneses contra os chineses. Além destes atos de violência, houve um grande massacre promovido na cidade de Nanquim, entre 1937 e 1938. Neste período, os japoneses realizaram estupros em massa contra as mulheres chinesas em Nanquim. Acredita-se que o número de mortos em Nanquim possa ter chegado aos 300 mil, e o de mulheres estupradas de aproximadamente 20 mil. Este episódio ficou conhecido como o Grande Estupro de Nanquim. A Segunda Guerra Sino-Japonesa foi encerrada com a rendição incondicional do Japão aos aliados. Vale lembrar, os americanos combateram os japoneses em várias ilhas do Pacífico, como o Iwo Com o intuito de abreviar as batalhas, foram lançadas bombas atômicas sobre as cidades de Hiroshima em 6 de agosto de 1945 e Nagasaki 3 dias depois. A rendição japonesa aconteceu em 14 de agosto de 1945, após, como referido, aos lançamentos das 2 bombas atômicas. E o Japão foi obrigado a aceitar as imposições dos Estados Unidos, tornando-se assim posteriormente um grande aliado americano. Com a derrota japonesa, a China recuperou todas as terras que havia perdido para o Japão ao longo de todos estes anos. Os crimes cometidos pelo exército japonês durante a guerra foram julgados pelo Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente. E o grande questionamento que muitos fazem é: por que o imperador Hirohito não foi julgado? Os Estados Unidos determinaram assim a mudança do Japão no pós-guerra, com o objetivo de encerrar o regime feudal e o militarismo. Os norte-americanos aplicaram diversas medidas, como a reforma agrária, a desmilitarização da ilha. As forças armadas seriam limitadas e usadas somente como defesa. O Japão passou a ser um estado laico. O imperador deixou de ser considerado como um deus. A monarquia parlamentarista tornou-se assim um regime de governo. Houve impacto na sociedade, na economia e na cultura japonesa, sob a justificativa de modernizá-la e sepultar de uma vez por todas o seu passado feudal e militar. Os Estados Unidos permaneceram sob o controle do território japonês até o ano de 1952, quando o Japão finalmente recuperou a sua soberania. Muitos se perguntam como o Japão se reergueu. Podemos falar da disciplina, da influência americana, mas o principal responsável é o modelo industrial japonês. Está entre as explicações para a rápida recuperação do país. A adoção do toyotismo garantiu que o país rapidamente alcançasse o posto de segunda nação mais rica do mundo nos anos 70. Atualmente, o Japão tem a 3ª maior economia do mundo. A indústria tecnológica é a sua principal fonte de renda,
e os destaques são para a produção nos setores da informática, eletrônica, robótica e nanotecnologia. Agora vale lembrar que o Brasil possui a maior colônia japonesa fora do Japão. Atualmente vivem 1,5 milhões de japoneses e descendentes de japoneses no Brasil. A imigração começou oficialmente no ano de 1908, quando o primeiro navio vindo do Japão atracou em Santos, no litoral de São Paulo. Os japoneses se dedicaram ao cultivo de tomate, café, frutas e posteriormente foram para as maiores cidades do país, como São Paulo. O bairro da Liberdade em São Paulo é o mais tradicional bairro japonês do país. Os japoneses, como sabemos, são um povo inteligente, disciplinado e determinado, pois, como vimos, os recursos naturais sempre foram escassos. Mas mesmo assim, o Japão se inventou e reinventou. Assim como qualquer outro país, há histórias que os japoneses não se orgulham, como contamos aqui no vídeo. O país foi destruído na Segunda Guerra Mundial, teve seu orgulho ferido, sofreram ocupação estrangeira, mas, na minha opinião, como sujeito histórico e ocidental, os japoneses encararam o que aconteceu com eles como uma espécie de castigo divino pelos terríveis crimes que cometeram principalmente contra chineses e coreanos, ou de um aprendizado para que nunca mais ocorra algo terrível do tipo que fizeram. A relação com os Estados Unidos nunca foi uma relação que buscasse o revanchismo por causa das bombas atômicas lançadas em seu país contra a sua população. Cai um pouco no que eu acabei de citar sobre encarar como um castigo cruel e doloroso que o país nunca mais esquecerá. Os japoneses, assim como os alemães, no início do século XX, foram mal instruídos pelos seus líderes, que levaram o mundo a um banho de sangue sem precedentes na história. Mas quando os japoneses são bem instruídos, são capazes de fazer coisas geniais e maravilhosas. Os carros japoneses são excelentes. O setor de tecnologia e automação idem. O Japão vende cultura como a sua culinária, seus animes e mangás que são vistos pelos 4 cantos do mundo. Eu afirmo categoricamente, o Japão é um dos países que tinha tudo, mas tudo para dar errado. Ficou isolado por vários séculos, tem recursos naturais escassos, foi devastado por guerras, mas a determinação do seu povo transformou um país insular, um conjunto de ilhas, um dos mais importantes países do mundo. Se você chegou até aqui, se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e dê um like neste vídeo. Desde já, muito obrigado a todos e continuem assistindo aos nossos vídeos.